Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves e essa é a playlist 100 questões para o Enem. No vídeo de hoje, nós vamos resolver uma questão de química de prova antiga do Enem. E no final do vídeo tem um mapa mental para potencializar os seus estudos na área de química para a prova do Enem e para qualquer outro vestibular. Vamos dar uma olhada? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos à questão do dia. A questão do dia é a questão de número 34. Ela foi retirada da prova do Enem de 2017 e o enunciado nos trouxe a seguinte pergunta. Uma das estratégias para a conservação de alimentos é o salgamento, a adição de cloreto de sódio, NaCl, historicamente utilizado por tropeiros, vaqueiros e sertanejos, para conservar carne de boi, porco e peixe. O que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica? Essa é a pergunta. Aí você tem aí algumas opções, lembra que nessa tela você pausa e tenta fazer sozinho. Na próxima tela nós começamos a resolução e vamos à resolução. Aqui na tela de resolução, antes de começar a grifar e perceber pontos importantes do texto, vamos reconhecer o assunto aqui. O assunto aqui é propriedades coligativas. Vamos começar então. Olha só, primeiro de tudo, esse exercício está falando de salgamento. E isso significa que nós vamos adicionar um sal. Obviamente, o sal mais famoso aqui é o NaCl. E a pergunta é o que acontece com a célula. Para a gente entender o que acontece com a célula, a gente precisa lembrar de uma coisa lá da biologia. A gente precisa lembrar do transporte de substâncias lá na biologia. Por exemplo, olha a alternativa A. O sal adicionado diminui a concentração de soluto em seu interior, como se o sal saísse da célula. Quando o sal sai da célula, o que você tem ali é um processo de difusão. E aí o sal saindo de dentro da célula, a gente não fez a salga do alimento, né? A gente fez a dessalga do alimento. A letra B sugere que o sal adicionado desorganiza e destrói as membranas plasmáticas. Não, o sal não destrói a membrana plasmática. Vou pôr errado aqui. A adição de sal altera as propriedades da membrana plasmática. Veja só, a adição de sal não vai mexer com a membrana propriamente. A estrutura da membrana vai ficar intacta. Não é a letra C também. A letra D é especial, vamos dar uma olhada, olha só. Os íons Na+, e Cl- provenientes da dissociação do sal entram livremente nela. Olha só, essa questão parece muito verdadeira porque o sal de cozinha, NaCl, ele de fato vira Na+, e Cl-. E esse processo de fato chama dissociação, mas isso não faz com que ele entre livremente pela membrana. A membrana controla, a membrana ela é seletiva, a membrana celular ela permite passagem daquilo que a interessa. Então, o item D está errado. Então, olha, esses íons aqui são verdadeiros, o que faria o estudante às vezes pensar, sim, então é essa, mas não é essa. O íon não tem liberdade de entrar e sair livremente, como disse a alternativa. O que acontece, olha só, a grande concentração do sal no meio extracelular, que é onde você jogou o sal, ela provoca a saída de água de dentro da célula. Então, a água sai de dentro da célula e vai para aquele sal. É como se a água estivesse tentando ir lá, diluir um pouco daquele sal que você colocou, né? Então, a salga envolve colocar o sal por volta da célula, e aí a célula vegetal vai soltar sua água para esse sal. É o que acontece com a alface também. Quando esse vegetal está com o sal ao redor dele, a água sai, empapuça, fica uma salada um pouco aguada, né? E a célula vegetal murcha. Nosso gabarito aqui, então, alternativa correta, letra E. Porque essa saída de água, esse transporte de água, nós chamamos de osmose. E o osmose é o tema do nosso mapa mental. Vamos dar uma olhada. No mapa mental de hoje, vamos imaginar que aqui não represento a água, mas nós temos uma solução hipotônica em relação à minha célula que está aí. Então, esse é o desenho hipotético de uma célula, está ali o núcleo. Dentro da célula, reparem, tem mais soluto do que fora da célula. Então, eu tenho uma célula em uma solução hipotônica. Qual é a tendência normal de acontecer alguma coisa aqui? A tendência normal é a água entrar na célula por osmose. Então, a água ela tende a sair de um lugar pouco concentrado e ir para um lugar muito concentrado. É como se a água fosse tentar diluir um pouco esse lugar salgado.
né? No caso, o gama salgado dentro da célula. Como neste caso, a solução hipotônica, a água entra na célula, o que acontece aqui é que a nossa célula vai inchar e ela pode estourar. Agora, se acontecer o contrário, se eu tiver uma solução que é hipertônica e eu colocar a minha mesma célula aí, olha só, ela está menos concentrada que o meio externo está muito concentrado. Qual a tendência normal? A água sair. E quando a água sai, na saída de água também tenho aqui um processo da osmose, e aqui a célula murcha. Esse mapa mental é muito interessante de você ter para matérias interdisciplinares. Tem vestibulares que amam fazer perguntas interdisciplinares. O Enem de vez em quando faz, e essa é uma boa pedida interdisciplinar. Isso envolve química e isso envolve biologia também. Olha só, então se você colocar a célula dentro de uma solução hipotônica, a água vai entrar na célula e a célula vai inchar e ela pode estourar. Se você coloca uma solução hipertônica, como é quando você salga a carne do tropeiro, como disse essa questão, a água vai sair da célula e quando a água sai da célula, a célula vegetal, então, se conserva um pouco melhor, por isso que o tropeiro faz isso. A água sai, empapuça aqui em volta, a célula murcha e fica ressecada, portanto. Então, não se esqueçam, olha só, osmose é o transporte do solvente, puxa uma flechinha aí nas suas anotações, solvente costuma ser água. É o transporte de solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, como aconteceu aqui, ó, do menos para o mais, do menos concentrado para o mais concentrado. É o transporte de solvente. Osmose, transporte de solvente. Osmose, transporte de solvente. Guarda isso. Geralmente, solvente é água. Ele sai do meio menos concentrado e vai para o meio mais concentrado em soluto. Tudo bem? Esse é o fim do mapa mental de hoje. E agora é o fim da questão de hoje. Eu espero que você tenha gostado dessa questão super interdisciplinar em que a gente aproveitou e revisou osmose. Então é isso. Eu espero vocês para a questão de amanhã. E até mais.